A paz, irmãos, que o Eterno abençoe. Mateus capítulo 27. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo deliberaram a respeito de Yahshua para levá-lo à morte. Então o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Judas, o traidor, ao ver que Yahshua fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um inocente. Eles responderam: que temos nós com isto? O problema é teu. Ele jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei depositá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então deliberaram comprar com esse dinheiro o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos forasteiros. É por isso que aquele campo até hoje se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pagaram as 30 moedas de prata, preço do precioso preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme Yahweh me ordenou. Yahshua foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos Jaldins? Yahshua declarou: tu o dizes? E quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e ancião, nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Yahshua não respondeu uma só palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um preso famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Yahshua, que é chamado Messias? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Yahshua por inveja. Enquanto estavam sentados no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, pois esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Yahshua morrer. O governador tornou-se a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Yahshua, que é chamado Messias? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Yahshua e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Yahshua ao pretório e reuniram todo o batalhão em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e vestiram com um manto vermelho. Depois trançaram uma coroa de espinho e puseram-na em sua cabeça, e uma vara em sua mão direita. Então ajoelharam-se diante de Yahshua e zombavam, dizendo: salve o rei dos Jaldins. Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram-lhe na cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Yahshua, e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram suas vestes, tirando a sorte, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Yahshua puseram o motivo da condenação: este é Yahshua, o rei dos Jaldins. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Yahweh, desce da cruz. Do mesmo modo, zombavam de Yahshua os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo: a outro salvou, e a si mesmo não pode salvar?
é rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Yahweh que o livre agora, se é que o ama, pois ele disse, eu sou filho de Yahweh. Do mesmo modo, também o insultaram os dois ladrões que foram crucificados com ele. Desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 da tarde. Pelas 3 da tarde, Yahusha deu um forte grito. Aloi, Aloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu pai, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo-os, disseram, ele está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Os outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Yahusha deu outra vez um forte grito e entregou seu espírito. Nisto o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Yahusha, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O centurião e os que com ele montavam a guarda junto a Yahusha, ao notarem o terremoto, tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, esse era verdadeiramente o filho de Yahweh. Grande número de mulheres estava ali, observando de longe. Elas haviam acompanhado Yahusha desde a Galiléia, prestando-lhe serviço. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Yahusha. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Yahusha. Então Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e colocou num túmulo novo, que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, terminado já o dia de preparação do sábado, o sumo sacerdote e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram, mestre, lembramo-nos de que este impostor, quando ainda estava vivo, disse, depois de 3 dias vou ressuscitar. Manda, portanto, assegurar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu, aí tendes uma guarda, e de assegurar o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram assegurar o sepulcro e lacraram a pedra e deixaram ali a guarda. Aleluia. Bendito és tu, Pai, bendito são tuas santas palavras.